galerinha do sexto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de Sociologia. E hoje nós vamos dar continuidade aí na nossa aula anterior, da qual a gente começou falando sobre as instituições sociais, na verdade, e aí nós vamos dar continuidade a algumas outras instituições também tão importantes como a das quais a gente falou na aula passada, que foi a escola, né? Foi a família, a primeira instituição social da qual o indivíduo ele passa, né? E depois a escola. Hoje nós vamos falar mais duas instituições sociais. Vamos ao quadro, vamos conhecer quais são elas? Então, nós estamos aqui na aula 7, dentro desse conjunto de aulas que nós chamamos de agrupamentos sociais, tá? Então, nós vamos falar hoje sobre o papel do Estado, o papel da religião, que são outras duas instituições sociais, esse conjunto, né, de normas, de valores que são passados para o indivíduo, para os sujeitos que fazem parte daquele lugar, daquela família, daquela religião, daquela escola. Então, as instituições sociais, elas têm esse papel extremamente importante na vida do indivíduo, né? E hoje, além dessas duas instituições sociais, nós vamos também falar sobre os mecanismos e agentes de controle social. O que é o pare, né? O que é o limite socialmente que é passado para esse indivíduo, né? Então, vamos lá, olha só. A primeira instituição social que nós vamos falar hoje é o Estado. E aqui eu não estou falando Estado de Rondônia, da qual eu faço parte, não. Eu estou falando do Estado brasileiro aqui, ó. Estado-nação, né? Nação. Nós fazemos parte de uma nação. E as nações, elas são diferentes umas das outras. Tem o Estado-nação, Estados Unidos da América, né? Tem o Estado-nação, Índia, né? Cada Estado-nação, cada nação tem aí essas normas, tem essas regras, esses valores e comportamentos que são passados para as pessoas que vivem nesse lugar. Então, nós, como nação brasileira, que fazemos parte dessa nação, nós somos muito diferentes culturalmente, por exemplo, do Japão, da nação Japão, diferentes da nação Coreia, diferentes do Egito, né, de qualquer outra nação, de qualquer outro estado-nação, tá certo? Então, nós temos as nossas características enquanto brasileiros, né, que fazemos parte dessa nação grandiosa que é o Brasil, certo? Então, olha só, o Estado é uma instituição social que pode ser definida como uma entidade política caracterizada por um povo, olha só, povo, por um território e por um governo. Então, aqui nós trouxemos 3 características do Estado, nação, a gente está falando de Brasil. Aqui eu não estou falando de Rondônia, tá? Rondônia é um estado brasileiro que faz parte do Estado-nação, né? Então, aqui, ó, 3 características do Estado como instituição social, né? Ele é uma instituição social. Então, a primeira é pelo povo, por um território e por um governo. Alguém está governando esse Estado-nação. Alguém está governando o Brasil, não é verdade? Então, essas são as 3 características desse Estado, dessa instituição social, tá certo? Então, tem o monopólio do direito do uso da força. Então, o Estado brasileiro, ele tem esse monopólio do direito do uso da força e legitimidade para legislar sobre os nossos direitos e os deveres e os nossos deveres como cidadãos, né? Então, o Estado brasileiro, ele tem o monopólio, ou seja, ele monopoliza, ele centraliza o direito do uso da força,
vai fazer alguma coisa de errado na rua. Quem é que está representando o Estado brasileiro ali, nas ruas, né? A polícia. Então, não só a polícia tem esse poder, né? Que é o poder legítimo do uso da força. É isso que ele está falando aqui. E também a legitimidade para legislar sobre os direitos e os deveres. Lembram que ser cidadão é ter direito, mas também cumprir os deveres, né? Então, tem como principais funções a garantia da soberania, a manutenção da ordem e a promoção do bem-estar social. Então, o Estado brasileiro, ele é uma instituição social que tem essa função de garantir uma soberania, de manter a ordem, olha só, né? Também é uma característica fundamental, manter a ordem e a promoção do bem-estar dessa população. Principalmente quando a gente fala de instituição social, né? Então, o Estado brasileiro, ele também tem a obrigação. Quem está no comando dele também tem obrigação para com os cidadãos, que é garantir essa soberania, manter a ordem e a promoção, ou seja, promover o bem-estar para a população. Isso é muito importante, né, aluno? Então, nós somos regidos por várias instituições sociais. Várias instituições sociais, os indivíduos fazem parte. Então, o Estado brasileiro é uma dessas, tá? E agora nós vamos para a nossa última instituição social, não menos importante, que é a religião, né? A gente sabe que também tem pessoas que não têm religião, mas ela é considerada uma instituição social extremamente importante, né? É a religião, tá bom? Então, a religião também, ela atua como instituição social. Lembra que instituição social está ligado aos padrões, às normas, às regras, das quais os indivíduos precisam seguir esses padrões, né? Lembra da forma que eu falei para vocês? Então, as instituições sociais, com as suas regras, com as suas normas, elas vão moldando o indivíduo. O pensar, o sentir e o agir do indivíduo, ele é o tempo inteiro. Professora, quem é indivíduo? É você, é pessoa, é o indivíduo, é o sujeito, é a pessoa, é a mesma coisa. Então, o indivíduo, o ser humano, a pessoa, como queiram, né? O tempo inteiro ele está sendo moldado por essas instituições sociais, né? Então, a religião, ela é uma instituição social. Então, a religião, ela é uma das instituições sociais mais universais da humanidade. E as crenças e práticas religiosas adotadas por seus seguidores são extremamente variadas, né? Então, a gente tem aí um misto de religião extremamente grande, né? Por exemplo, aqui no Brasil, o nosso Brasil, a nação brasileira, lá na Constituição de 88, o que ela optou? Vocês sabem? Optou por alguma religião? Não, né? Então, a nação brasileira, o Estado-nação, na sua Constituição Federal de 88, decidiu ser um Estado laico, né? Ou seja, não adota nenhuma religião como preferência. Então, quem mora no Brasil tem livre escolha, né, de ter uma religião ou não ter, ou X religião ou Y religião, até porque só no nosso país existe uma mistura de várias religiões, né? Muitas religiões. Então, a gente não é obrigado a seguir uma religião, porque o nosso Estado-nação, o Estado brasileiro como nação, não adotou nenhuma religião na sua Constituição Federal, né? Então, é um Estado laico. Dizer que é um Estado laico é isso. É não adotar nenhuma religião como preferência para que as pessoas sigam. Como existem países por aí que não têm, infelizmente, essa liberdade religiosa. Existem países que não têm, de modo algum, as pessoas, os cidadãos que fazem parte daquela nação, daquele Estado como nação,
não tem essa opção, como no nosso país, tá bom? Vamos ao quadro? Então, olha só, a religião, elas são importantes aí para passar para esse indivíduo, né? Ela é uma instituição social, então ela vai passando para o indivíduo essas crenças, e quando você faz parte dessas crenças, né, dessas práticas religiosas, você também está seguindo padrões, está seguindo normas que fazem parte daquela religião, né? E agora a gente vai falar sobre controle social, né? Lembra do controle remoto? Só que é o social. O que é responsável para controlar tanta gente num lugar só, né? O que faz com que as pessoas tenham os limites aqui, ó? Pare no sinal vermelho, né? Então, agora nós vamos falar sobre isso. Então, em qualquer sociedade ou grupo social, a previsibilidade dos comportamentos pelas normas sociais formais, que são as leis, e as informais, que são regras de conduta amplamente aceitas, embora não regulamentadas, é condição para que seja mantida a ordem social. Então, o que mantém a ordem social dentro dessa sociedade, dentro desse misto de pessoas que pensam diferentes, que agem de formas diferentes, que foram socializadas em diferentes grupos sociais, são as leis, é uma forma de controle social, né, as leis, e também que são as formas legais e as informais, as formais e as informais, que são as normas de conduta. Vocês já repararam que tem coisa que não está escrita em lugar nenhum? Aí, professora, isso não está na lei, mas eu sigo. Por quê? Porque são condutas informais. Ninguém precisa te dizer. Você aprendeu socialmente. Você aprendeu com o grupo da qual você faz parte. A sua família te socializou, te ensinou essas regras, essas normas. Quando você foi para o grupo social, que é algo maior que a sua família, você simplesmente pratica, né? Simplesmente você segue isso. Então, existem duas formas de manter a ordem socialmente. A formal, através da lei, e a informal, que são as condutas que nós aprendemos aí com os grupos sociais da qual a gente faz parte, ou com a sociedade como um todo da qual a gente faz parte. Porque essas normas, elas variam de sociedade para sociedade. A gente está falando agora da sociedade brasileira, né? Existem as nossas regras aqui do Brasil. Mas existem também normas de conduta que não está escrito nas leis, que existem lá no Paquistão, por exemplo, que é muito diferente daqui do Brasil, né? Então, isso é diferente para sociedade e sociedade. Cada sociedade ela vai ser regida por essas leis, e as leis elas são um espelho do que existe de cultura dentro da sociedade. A lei é um espelho do que já se pratica socialmente, se transporta para a lei. A lei, né, as leis, gente, elas foram criadas socialmente. Isso tudo foi criado, tudo que existe dentro da sociedade, todas essas regras, essas normas são criadas socialmente. Tudo são visões de mundo, de alguém que em um dado momento teve um poder e que decidiu lá criar algumas regras, algumas normas. Tudo isso foi criado em sociedade, tudo isso foi criado socialmente, tá certo? Vamos lá, vamos voltar ao nosso assunto aqui do controle social. Então é isso, né? O controle social, ele tem esse objetivo aí, de manter a ordem social, né? Então,
O controle social compreende os mecanismos que delimitam as ações. Olha só, é o stop aqui, né? Pare, delimitam, eles vão delimitando as ações e as interações sociais, que é seguido por parâmetros previsíveis, incorporados pelos indivíduos por meio da socialização. Isso tudo quer dizer o quê? Que essas regras, essas ações, elas são previsíveis. A gente vai aprendendo por meio da socialização. E quem são as instituições sociais que fazem parte do processo de socialização? A família, a escola, o Estado, ou seja, a sociedade da qual você faz parte, porque no Brasil é uma coisa, lá no Oriente é outra, né? Não é verdade? Então, a escola, né, o Estado e a religião são instituições sociais que colaboram para o processo de socialização de cada indivíduo. E aí nós vamos aprofundar, né, sobre esses mecanismos de controle social, né? Aqui está o stop, né? Pare. O que faz com que esses indivíduos tenham limites, né? Como se fosse assim, né? Tenham limites dentro dessa sociedade, dentro desse conjunto. Então, são todos os elementos sociais, né, esses mecanismos, estruturas, padrões culturais, status, atos, instituições, que têm como objetivo conduzir o conjunto das ações dos indivíduos. Nossa, professora, tá difícil. Todo esse conjunto que está dentro da sociedade, padrões, instituições, status, atos, estruturas, tudo que existe dentro da sociedade, ele faz com que conduza você, aí, aluno, a agir de um determinado modo. Então, o nosso agir, no nosso dia a dia, ele é moldado, ele foi moldado e ele foi construído e influenciado por esses padrões, das quais a gente tenta o tempo inteiro se enquadrar, pelos status e pelas instituições, que são aquelas que eu falei para vocês, que é a família, a escola, a religião, o Estado, que fazem parte dessa sociedade e que vão moldando as ações individuais. Essas instituições têm é como se fosse um poder enorme sobre a vida do indivíduo, né? E aí, o indivíduo sem isso também, ele não se enquadraria. Ele não estaria dentro desse padrão. E não estar dentro desse padrão requer pagar um preço, né? Requer pagar um preço. E aí você está fora desse conjunto da sociedade. Como que você vai se sentir protegido dentro dessa sociedade se você não se sente parte dela? Então, essas instituições é como se fossem uma cabana. Pensa numa cabana aí, né? Que você precisa dessas instituições para entrar nessa cabana e para você se sentir protegido dentro dessa sociedade. Porque se você não entrar nela, você está fora desse conjunto e aí vão existir consequências, tá certo? Então, nós temos dois mecanismos de controle social, que são os legais, que são os sociais. Um está escrito em algum lugar, está na lei. O outro não. O outro você aprendeu sem estar escrito em lugar nenhum. O outro você aprendeu cotidianamente. Então, o legal é o que está escrito na lei, que é quando são organizados em leis, normas e outras formas de expressão legal. Legal porque está na lei, está escrito em algum lugar, alguma norma ali. E social são quando existem apenas como norma social coletiva, sem estar na lei. Então, tem o legal e tem o social.
Então, os agentes de controle social são os mesmos que realizam o processo de socialização. Olha só, esses agentes que te dão um pare, um limite, eles são os mesmos que te ensinam as regras, as normas. Então, a família, a escola, o Estado, a religião e os meios de comunicação de massa também são considerados os principais agentes de controle social, já que transmitem, olha só, essa palavra é forte, já que transmitem a adequação e a integração dos indivíduos a essas regras e a essas normas sociais, tá? Então, olha só, essas são as nossas referências bibliográficas. Sobre a aula de hoje, eu também deixei uma atividade para vocês e eu acho extremamente importante que vocês realizem. Olha só, vocês já pararam para pensar em todo esse conjunto da sociedade? Professor, essa conversa é muito séria, gente. É muito séria, a gente não observa isso, né? Mas isso é muito importante, a gente conseguir olhar o tempo inteiro para o que está à nossa volta, né? Estudar a sociedade, estudar isso é muito importante para a gente se compreender enquanto indivíduo, né? Enquanto sujeito, né? Enquanto pessoa, enquanto ser humano. Tá certo, galerinha? Façam uma atividade e até a próxima aula. Até mais!